a gente possa aí também ter outras oportunidades, né? Já está convidado, se quiser vir aqui em Pernambuco comer bolo de rolo, viu? Tomar um cafezinho, fique à vontade. Tá Então, certo. Muito obrigado, professor. Certamente surgirão outras oportunidades. com certeza. Gente, então, só apenas uma breve apresentação minha, tá? Meu nome é professor, né, Antônio Henrique Lucena, né, como o Augusto muito bem colocou, né, sou doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, sou docente da Universidade Católica de Pernambuco e agora também iniciando, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, gente, eu já venho trabalhando sobre temas como indústria de defesa, conflitos armados internacionais, e uma das minhas especialidades é justamente conflito Israel-Palestina, conflito Israel-Hamas, né, entendimento sobre o desenvolvimento, né, de indústrias de defesa dos países do Oriente Médio, como Egito, Irã, e vários outros. Então, a ideia é que a gente faça uma discussão aqui bastante rica, né, sobre como que está presente geopolítica do Oriente Médio, principalmente depois dos ataques terroristas do 7 de outubro. Né, porque muita gente termina, né, assim, a população de forma geral, que eu tenho inclusive conversado, né, das minhas participações na rádio, né, uma vez ou outra na CNN, etc., que as pessoas acreditam que o conflito ele ficou restrito, né, a Israel e o Hamas e a região da faixa de Gaza, quando isso não é bem verdade. Né? Então, assim, houve realmente uma alteração muito significativa da geopolítica do Oriente Médio na região, depois dos ataques de 7 de outubro, né, teve desdobramentos muito importantes, ainda estão tendo, né, a gente teve agora um reinício, digamos assim, do conflito, né, que houve realmente um cessar-fogo, a primeira fase, e agora a gente está numa expectativa, né, se realmente a guerra vai continuar, se vai ter realmente uma possibilidade de uma fase 2, a gente pode até falar sobre isso. Gente, e aí eu vou aproveitar aqui para iniciar minha apresentação, né, sobre exatamente essas discussões, e acho que vocês estão conseguindo observar, né? Está todo mundo começando já a ver aí, tá? Então, gente, eu tracei um pouco, né, o panorama, né, recente, né, da história de Israel, Palestina e alguns dos grupos, para a gente abordar e chegar exatamente nessa nova configuração da geopolítica do Oriente Médio, compilando alguns dados, né, que eu consegui do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, principalmente na publicação Armed Conflict Survey, de 2024, e mais recente, né, o Balanço Militar, que foi recém-publicado agora em 2025. Então, vamos fazer essa discussão. Só lembrando, pessoal, que nós tivemos várias tentativas de paz, né, principalmente na região. Eu listei a partir da década de 90, né, principalmente com Oslo I e Oslo II, mas foram exatamente os acordos de Oslo que deram essa configuração que vocês conhecem no mapa hoje, né, tanto de Israel como também a região da Cisjordânia, né, e a gente também vai ter o caso da faixa de Gaza. Né, então, lembrando que os acordos de Oslo, eles fizeram justamente essa divisão da região palestina, principalmente o caso da Cisjordânia, em áreas A, B e C. A gente pode explicar isso mais lá na frente. E todos esses desdobramentos posteriores. Então, houve inúmeras tentativas, né, de se chegar exatamente a um acordo de paz, inclusive alguns por iniciativa de Israel, como, por exemplo, a proposta Rudolmet, que foi ali nos anos de 2008, mas muita coisa terminou desandando, né, ali no início da segunda intifada, a partir dos anos 2000. Mas houve toda essa preocupação, né, em pelo menos de chegar a um acordo. A gente teve avanço significativo durante a gestão do Isaac Rabin, né, primeiro-ministro israelense já falecido, que foi justamente que assinou os acordos de Oslo com Yasser Arafat. Foi uma figura extremamente importante, um grande estadista israelense. Houve também uma outra tentativa, né, de avançar bastante nesse movimento, ali no final da década de 90, no início dos anos 2000, também por parte de Israel, mas na época o Yasser Arafat não concordou com alguns pontos, etc., apesar da proposta, né, pelo menos na minha avaliação israelense, ter sido bastante positiva.
E aí, enfim, depois disso houve algumas tentativas. Então, esse aqui é digamos, alguns desses acordos, e a gente descamba justamente nos acordos de Abraão, que começaram ali por volta, né, dos anos 2020, que foi justamente esse movimento, né, de tentativa de ampliação, né, das relações internacionais de Israel, principalmente com o mundo árabe, né, foi uma iniciativa americana, e Israel iniciou justamente esse processo, justamente com outros países árabes de reconhecimento. Né? Então, a gente teve avanços muito significativos nessa área, lembrando que alguns acordos de reconhecimento já tinham sido firmados, né, anteriormente, como, por exemplo, é o caso do Egito, em 1979, onde Israel devolveu a Península do Sinai, né, para o Cairo, e houve esse processo, né, de nova relação entre esses dois países. Né? Também teve o processo com a Jordânia e vários outros, e a gente estava tendo um avanço bastante significativo em toda essa concertação, digamos assim. E um dos elementos do Acordo de Abraão, ele, inclusive, que estava num avançado processo de negociação, foi justamente o reconhecimento de Israel por parte da Arábia Saudita. Então, esse foi um logro extremamente importante, né, justamente nesse contexto, para que realmente houvesse essa ampliação. E aí é exatamente nesse contexto, né, a gente está falando das relações internacionais, que vai justamente ocorrer, né, digamos assim, o 7 de outubro, né, numa tentativa, né, justamente, né, do Hamas terminar melando justamente esses acordos com, digamos, os países árabes. Né? Então, tem muita coisa ainda está sendo apurada, né, sobre a questão do 7 de outubro, né, algumas imagens, né, como vocês podem ver, né, ou seja, muitos civis morreram, né, a maioria das pessoas terminaram morrendo, principalmente no Kibbutz Be'eri, na Festa Nova, que fica lá no sul, no sulzinho de Israel, né, ali próximo justamente à faixa de Gaza. Então você teve justamente o ataque, né, em que os terroristas do Hamas eles fizeram uma incursão dentro do território israelense, né, algumas tropas, né, seguraram algumas posições, mas alguns pontos eles entraram em colapso, né, muitos carros foram atingidos, como vocês podem ver, inclusive, nessa imagem tá aqui, né, esses carros hoje eles foram recolhidos, eles foram alinhados, se tornou inclusive um memorial, né, das vítimas, né, do atentado. Né. Quem viajar para Israel e for no sul, você vai poder verificar também, né, todos esses veículos eles empilhados. Então, teve o kibbutz, né, os kibbutz que também foram bastante atingidos, e a salva, né, de foguetes, né, que o Hamas ele fez um lançamento muito considerável, só no primeiro dia, né, mais de 5.000 foguetes foram lançados, o sistema de defesa israelense Iron Dome segurou a maioria deles, né, então, e aí, obviamente, você teve a decretação do estado de guerra, né, todo esse processo ele foi iniciado. Então, a gente teve a reação de Israel ao terrorismo do Hamas no 7 de outubro, né, da operação, ou seja, o Hamas ele chamou esse atentado de Operação Dilúvio de Al-Aqsa, tá? E o Israel nomeou a sua operação da guerra contra a Gaza de Operação Espadas de Ferro. Né? Então, se iniciou todo esse movimento, né, em que Israel ele começa justamente atacando, né, a infraestrutura do Hamas por ar, e foi se desenhando também uma ação terrestre, que era necessário também desarticular o grupo, né, como inclusive as próprias IDF recolheram, né, alguns documentos, isso foi notícia recente do Jerusalem Post, né, que o Hamas, ele, inclusive, estava planejando fazer um outro ataque, né, a Israel durante o período
de cessar-fogo, ou seja, tentar uma nova invasão. Então, isso era muito grave, né? Isso é muito grave, na verdade. Então, então você tem todo esse debate, né, para a gente compreender, tá? Então, só para que vocês entendam, né, está aqui um mapinha de Israel, isso é um mapinha, enquanto as operações estavam sendo desdobradas, né, então você tem justamente essas áreas em amarelo, né, que foram evacuadas, né, para Israel, ou seja, praticamente não tem ninguém lá, como, por exemplo, o caso da região de Sderot, de Ashkelon, realmente mais ao sul, né? E aqui vocês podem ver toda a região da faixa de Gaza, né? Ou envelope de Gaza, né? Como se coloca, né? Então, a região, essa é a faixa, né? Ela tem uma extensão mais ou menos ali semelhante, né? À cidade de Fortaleza, né? Se a gente for colocar em quilômetros quadrados, em que você tem justamente aqui Gaza City, que é considerado justamente a capital, a região de Khan Yunis, e no final você tem Rafah, né, que justamente fica aqui na fronteira com o Egito, né, que teve tanto debate a respeito, né, da abertura do portão de Rafah e tudo mais. Então, a gente tem aqui a faixa de Gaza, ela tem uma divisão justamente aqui no centro, como foi, por exemplo, o corredor Netzarim, e aqui na região de Rafah, toda essa extensão que a gente pode compreender aqui na fronteira com o Egito, é o que se chama de corredor Filadélfia, que é onde há também uma preocupação com o monitoramento para que não haja entrada de armas, de munições, e, enfim, de outro determinado tipo de artefato no caso de guerra, tá? Então, essa basicamente como vocês podem muito ver, aqui essa é a faixa de Gaza, né, desses movimentos. Quando a operação ela começou, Israel começou a jogar panfletos, né, para que houvesse a evacuação, né, de algumas áreas, principalmente no norte, né, onde ele colocou, mas o Hamas impedia, né, o fluxo populacional, né, justamente pelas características, né, que o grupo tem, né, de utilizar a própria população como escudo humano. A gente vai ver em algumas imagens divulgadas pela própria IDF como toda a impulsão ela foi muito complicada, porque é uma área densamente povoada, né, tudo nesse movimento aqui, tá? Então, a gente vai ter exatamente isso aqui no início, né? O início foi justamente o movimento dos bombardeios, a infraestrutura do Hamas, como vocês podem aqui acompanhar. Então, lembrando que esse vídeo foi divulgado pelas próprias IDFs, né? Vocês podem ver, digamos, as aeronaves, né, elas se preparando, né, para poder fazer logo o início dos bombardeios. Essas imagens, elas são logo depois, né, do 7 de outubro, né, quando, né, a Força Aérea já começa realmente a atacar os pontos de comunicação, algumas infraestruturas extremamente importantes, né, algumas áreas onde provavelmente teriam túneis, a Força Aérea também passou a utilizar bombas, né, chamado bunker buster, né, que entravam, né, dentro entravam numa parte do solo, né, para justamente destruir, né, a infraestrutura. Mas a destruição da infraestrutura do Hamas, principalmente na questão dos túneis, ela precisava ser feita por uma ação terrestre, né, porque você tinha uma rede, como foi inclusive demonstrado recentemente, né, relativamente grande, né, desses túneis, justamente para que houvesse uma passagem de armas, de munição, né? Alguns reféns ficaram exatamente nesses túneis. O próprio Sinwar, né, que era a principal cabeça, né, do Hamas, ele, inclusive, ele ficou escondido durante muito tempo em alguns desses túneis, né? Então, como a gente pode observar aqui, né, então é justamente essa impulsão terrestre na faixa de Gaza, como vocês podem ver, né, é uma área densamente povoada, e que realmente é uma dificuldade, justamente para a gente chamar, como é que a gente progressão no terreno, né, que é uma tecnologia militar para fazer todo esse processo. E aí, à medida que o Exército ele ia buscando mapear todas essas áreas e agindo exatamente onde a terroristas do Hamas infiltrados. Então, era muito complicado, né, porque eles terminavam atacando as tropas israelenses a partir de prédios residenciais, que era muito complicado, fazendo emboscadas às tropas. Então, esse tipo de movimento foi realmente muito difícil,
É por isso que você, como a gente pode ver, né, a guerra ela se estendeu por vários meses, justamente que as tropas elas começaram no norte e foram, né, agindo por longo da toda a faixa de Gaza, né, porque havia também essa preocupação com essa infiltração ali. Ela não pode ser dada de qualquer maneira, né, até mesmo da própria população palestina, né, nesse movimento, né, nesse fogo cruzado, né, entre outros e também tá? Então, esse movimento não foi como realmente é difícil, né, foi esse movimento de ação, né, principalmente nessas áreas como difícil. Bem-vindo. Tá? Então, acho que vocês conseguiram escutar bem, né? Pelo menos o áudio, né? Então, gente, e por que também a guerra em Gaza ela terminou afetando toda digamos assim, a geopolítica do Oriente Médio? Porque, veja, apesar de você ter esses grupos não estatais, né, atuando em várias partes do Oriente Médio, então o Hamas, né, que está atuando lá na faixa de Gaza, ele tem grande apoio do Irã, tá? Só fazendo apenas uma retomada histórica aqui, pessoal, apenas um parênteses, né, para a gente compreender, o que é que aconteceu basicamente é o seguinte, lembrando que os grupos palestinos, eles são vários, tá? A entidade que é reconhecida internacionalmente e que também o próprio Israel, ele reconhece como diálogo para todas essas iniciativas de paz, que a gente inclusive falou, é justamente a Autoridade Nacional Palestina, que ela passou a ser configurada a partir dos acordos de Oslo, né? Então, a Autoridade Palestina ela tem realmente o controle tanto da região da Cisjordânia como também na faixa de Gaza. Só que aconteceram eleições nos territórios, ali pelo início dos anos 2000, se não me engano, 2006, 2007. E aí, o que é que terminou acontecendo? O Hamas, ele foi muito eficiente em manipular alguns distritos, né? Depois eu fiz essa leitura dos mapas eleitorais e eles venceram a guerra, perdão, eles venceram as eleições na faixa de Gaza, né? E aí o que é que acontece? Se iniciou uma guerra civil, né? Realmente uma guerra civil, entre o Hamas e a Autoridade Nacional Palestina. E aí foi justamente nesse ambiente que o Hamas ele venceu o conflito e expulsou a ANP de toda a região do envelope de Gaza, né? Então o Hamas ele conseguiu a totalidade do controle da região. O Hamas ele também tenta se infiltrar na região da Cisjordânia, mas a Autoridade Nacional Palestina busca justamente afastar qualquer tipo de influência que o Hamas ele também tenha lá na região. Recentemente, até a Guarda Palestina, ela fez algumas operações, né, no campo de Jenin, justamente para tentar neutralizar algumas dessas lideranças do Hamas. Então, desde esse período em diante, a faixa é controlada pelo Hamas, especificamente. Então, por isso que é importante a gente colocar que a guerra que Israel está travando é uma guerra contra o grupo terrorista Hamas, não é contra a população palestina, né? Então, esses movimentos aqui realmente acontecem. Então, houve algumas tentativas de diálogo, até durante o governo do primeiro-ministro Yair Lapid, né, em que aquele movimento de hierarquia entre Naftali Bennett e Yair Lapid, houve alguns encontros, né, tentativa também de retomada de alguns diálogos do primeiro-ministro israelense, né, no caso da figura de Yair Lapid, né, justamente com a Autoridade Nacional Palestina. Só que qual é também toda essa problemática? O Irã, ele busca expandir a sua influência por meio de grupos não estatais. Então, ele literalmente financia esses grupos, como inclusive vocês podem ver nesse mapa que ele é extraído do Armed Conflict Survey, né, do ISS, né, ele foi publicado em 2024, tá? Como vocês podem muito ver aqui. Então,
toda essa linha em amarelo, tá, é justamente a influência que o Irã tem da sua região por meio desses grupos não estatais. Né? Então, ou seja, há uma presença também do Irã no Iraque, na Síria, né? Principalmente porque o Irã, durante muito tempo, apoiou o governo do Bashar al-Assad. Né? Eu vou mencionar, inclusive, a queda de Assad aqui. Então, ou seja, durante anos, né? Desde quando começou a Primavera Árabe, né? Lembre-se que a Primavera Árabe começa ali depois da crise financeira do subprime, por volta de 2008, 2009. Então, a Primavera Árabe ela vai se alastrar por vários países do Oriente Médio, né? E onde ela vai ter realmente onde ela vai ter, digamos assim, uma das maiores, né, intensidades, vai ser justamente na Síria, né, como uma tentativa, né, de, pelo menos, essa busca por mudança de governo, já que os Assad estão no poder na Síria desde a década, estavam no poder na Síria desde a década de 70, quando Hafez Assad, né, o pai do Bashar, ele assumiu ao poder, né, pela Revolução Corretiva, lá da década de 70. Ele tinha, inclusive, como elemento central da política externa, ser um antagonista de Israel e também operava nesse aspecto. Então, o Bashar, ele ascende ao poder no início dos anos 2000, houve uma revolta em Damasco, né, contra esse movimento, né, pedindo democracia, etc., mas foi uma revolta que foi sufocada exatamente pelo irmão do Bashar, o Maher Assad, né, que inclusive a unidade dele foi a que mais recebeu ajuda do Irã, né, de todo o Exército Nacional Sírio. Então, houve realmente esse tipo de influência, só que a guerra civil síria desgastou muito a capacidade do exército. E aí, por isso que Bashar ele pediu apoio, né, de seus parceiros regionais, como, por exemplo, o próprio Irã, que forneceu muita ajuda militar, né, para esse país. Há uma estimativa, né, de algumas fontes, como o próprio ISS, de que a ajuda iraniana ela oscilava em torno de $1 bilhão por mês no início, né, do conflito, né, e posteriormente você teve a entrada da Rússia na guerra, apoiando, né, apoiando Damasco com bombardeios aéreos, e também houve essa chamada para que o grupo Hezbollah ele também entrasse. Então, o Assad ele não caiu justamente por causa dessa, digamos, coalizão, né, que envolvia tanto países como também o grupo Hezbollah nessa ação. Mas o Irã ele continuou patrocinando esses grupos, principalmente o caso do Hamas, e também os Houthis, né, lá no sul, como vocês também podem ver também essa delimitação que a gente teve aqui. O Iêmen também foi um país que sofreu bastante, né, no período da Primavera Árabe. O Mohamed Saleh, né, ele praticamente fugiu, né, do país nesse sentido, né, quando o seu governo ele caiu. Gente, só lembrando que o seguinte, o Iêmen ele sempre teve uma geopolítica muito complicada, porque antes a gente tinha o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul, porque tanto a Arábia Saudita como, por exemplo, o Egito interferiram nessa guerra civil. É porque você tem diferenças étnicas de grupos entre o Norte e o Sul. E aí no Sul é onde você está concentrado a maioria desses grupos Houthis, né, a maior quantidade de seus membros, né, que inclusive receberam apoio iraniano. E aí o que é que acontece? Quando teve exatamente o 7 de outubro e a deflagração da guerra, em solidariedade, né, ao grupo Hamas, né, também a causa, como eles chamam, tanto os Houthis como também o Hezbollah passaram a atacar Israel. Né? Então, isso gerou realmente uma tensão geopolítica muito maior, né, porque a guerra não estava só restrita justamente ao envelope de Gaza. Então, essa foi uma situação assim, realmente extremamente complicada. Né? E lembrando o seguinte, a inteligência militar israelense, né, realmente identificou, né, que é uma das principais lideranças iranianas, né, para o Levante, né, provavelmente articulou, né, muitas dessas informações desses grupos. Foi aí quando justamente Israel, no seu cálculo estratégico, resolveu justamente atacar, né, o prédio da Guarda Revolucionária do Irã, né, que fica justamente ali na Síria. Então, essa imagem à esquerda, vocês podem ver que
A embaixada iraniana no Irã, ela ficou intacta, né? O que foi atingido, de fato, foi justamente esse prédio da Guarda Revolucionária Iraniana. Porque, gente, quando teve a Revolução de 1979, com a ascensão de Ayatollah Khomeini no poder, foi criada justamente essa guarda revolucionária, né? Então, ela se estabeleceu, né? Ela tem, inclusive, muito mais força política, né, que o próprio exército iraniano, porque ela é como se fosse uma espécie de entidade paramilitar, mas ela faz parte justamente também do Estado iraniano, né? E ela trava muito dessas ações. E a Guarda Revolucionária é justamente que dá apoio operacional, tático, em alguns casos também de inteligência, para todos os grupos que o Irã apoia, principalmente na região do Levante. Tá? A região do Levante é justamente o que a gente chama dessa região do Oriente Médio, né, em que esses grupos, como eu mencionei, o Hamas, os Houthis, né, o Hezbollah, recebem apoio, né, de Teherã. Então, teve depois, né, o Irã, ele, pela primeira vez, ele faz um ataque direto ao território israelense, como vocês podem muito ver também nesse mapa, né, então, ou seja, houve um monitoramento desses processos, muito desses mísseis e drones, né, eles foram lançados contra Israel, principalmente os drones Shahed 136, que são os mesmos que são utilizados pela Rússia, né, contra a Ucrânia, né? Então, apenas os russos deram um nome basicamente diferente, mas o Irã tem uma capacidade produtiva de centenas desses drones, mas a maioria desses artefatos, né, assim como também os mísseis, eles foram destruídos pelo sistema de defesa israelense. Né? Lembrando que Israel, acho que é um dos poucos países que tem praticamente 100% de cobertura do seu sistema de mísseis. É porque, eu vou falar no Iron Dome daqui a pouco, mas é quando a gente fala, o sistema Iron Dome interceptou muita coisa e etc. Mas veja, só lembrando o seguinte, tá, gente? É porque Israel ele utiliza o conceito, né, de defesa antiaérea por camadas. Né? Então, na primeira camada, que é justamente os foguetes não guiados, como esse que o Hamas lançou, que o Hezbollah também fez vários desses ataques, eles são interceptados pelo Iron Dome, né? Na segunda camada, a gente tem justamente o Stiling de Davi, né, David Sling, que é para justamente elementos intermediários. Aí é que entra justamente o caso, né, de mísseis subsônicos, todo esse processo. E para foguetes, ou perdão, para mísseis de longo alcance, né, que o Irã ele também tem, né, como inclusive vocês podem até ver aqui a gente tem uma soldado, né, das FDI fazendo justamente essa inspeção no que é o booster, né, porque esses mísseis eles têm dois estágios, né, de levantamento, depois a outra que vai cair propriamente dito. Fazendo inspeção, mas que vocês vejam que claramente ele foi justamente abatido, né, toda essa área aqui. Então, aí é que você entra o sistema Arrow, né, o que alguns chamam de flecha. Alguns chamam de seta ou flecha, mas eu prefiro flecha porque é realmente uma terminologia militar. Então, a gente teve esse primeiro ataque com mísseis, né, e drones. Israel fez também uma retaliação, né, ao território iraniano. E aí, depois, o Irã ele faz um segundo ataque com mísseis, tá? Justamente a Israel, como vocês podem muito bem ver por aqui, né? Então, inclusive, essa foi uma mídia divulgada pelos próprios iranianos, né? Eu consegui por meio, né, da rede Push, né? Então, no letreiro está escrito mais ou menos assim, o Irã divulga imagens do lançamento dos mísseis, né? Vocês podem ver. Então, o segundo ataque do Irã foi exatamente com esses mísseis de longo alcance.
Professor, com licença, que seu áudio ficou baixo, acho que por causa do vídeo. Oi? Eu acho que por causa... eu acho que sobrepôs o som, seu microfone ficou baixo. Tá certo. Então eu vou passar o vídeo e depois eu comento, tá bom? Tá bem. Gente, essas imagens foram divulgadas pelos próprios iranianos, tá? Que aí, só agora retomando, né? O título, né, do negócio está mais ou menos como Irã divulga, né, as imagens do lançamento de mísseis contra Israel. Então, foram em torno de 180, 200 mísseis, mais ou menos, tá? Que foram lançados contra, né, o território israelense. Lembrando que a maioria também desses mísseis, eles foram também interceptados pelo sistema Arrow, né? Agora, é claro, há um perigo muito grande, porque por partes desses mísseis, eles podem justamente atingir o território e causar danos muito graves, né? E, ironicamente, o que é que terminou acontecendo, né, depois desse ataque? A única vítima desse ataque desses mísseis iranianos foi justamente um palestino que ele estava na Cisjordânia, inclusive ele estava ali na cidade de Jericó, né? Lembrando, gente, que a cidade de Jericó tem um sítio arqueológico extremamente importante, né? Recomendo tudo para aqueles que possam justamente visitar, né? Onde está justamente parte, né, da estrutura inicial da cidade de Jericó, né? Que vocês podem até acompanhar, digamos assim, toda a história, né? Justamente das batalhas que aconteceram, a Batalha de Jericó, que inclusive ela está narrada na Bíblia. Eu tive, inclusive, nesse parque arqueológico, né, de Jericó, em junho de 2023, tá? Não, em junho é isso mesmo. Não, a gente está em 2025, não, foi em junho de 2024, foi no ano passado. Né? Agora, em junho, vai completar um ano. Né? Então, vejam, inclusive, o perigo de tudo isso. Né? Então, o booster do míssil, ele caiu exatamente na cidade de Jericó, perto do sítio arqueológico, e vitimou um palestino, né, que ele estava na rua, coitado, né, perto de um poste, etc. Né? Israelenses tiveram alguns ferimentos, mas, na verdade, foi o pessoal correndo para os bunkers e tudo mais. E depois dessa ação do Irã, houve justamente uma resposta de Israel, né, de alguns alvos, né, que foram atacados, tanto em Damasco como também em Dará, né, e algumas dessas fábricas desses mísseis, como em Karachi, próprio Teherã, Isfahan e Meshed. Esse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês é a formação dos aviões israelenses voltando do ataque. Então, como eu não vou falar nada só para vocês verem a imagem, então vocês vão ver que a formação está completa. Então, significa que Israel fez um ataque bem sucedido e que não perdeu nenhuma aeronave. Então, Então, vejam, a formação está completa, né? Enfim, todas as aeronaves elas voltaram. E também esse ataque, né, Israel também ele deu um outro parâmetro também de inferência, mostrando que a Força Aérea Israelense teve muita amplitude, né, de navegação, né, pelo próprio território iraniano. Então, é claro que algumas baterias antiaéreas, né, foram destruídas, baterias originalmente fabricadas pelos russos, né, sistemas SAM, e, enfim.
Então, pessoal, basicamente esse aspecto. Então, o Irã também prometeu uma retaliação, mas que essa retaliação foi sendo adiada, e etc., terminou não acontecendo, né? Então, e depois esse período aqui continuou, tá? Então, esse é um elemento. Mas aí, concomitantemente a tudo isso que eu estou falando para vocês, como eu tinha falado que o Hezbollah, em solidariedade justamente ao Hamas, da guerra que estava acontecendo, começou também a lançar muitos foguetes contra Israel. Né? Então, esse mapinha que vocês estão vendo também é do Armed Conflict Survey, que mostra, né? Então, todos esses pontinhos que vocês estão enxergando aqui, ó, gente, você está vendo todos esses pontinhos aqui, foi onde teve o lançamento, né, de foguetes, assim como também artilharia do Hezbollah nessa região. Isso foi extremamente complicado porque exigiu o deslocamento de uma grande quantidade de pessoas, tanto na fronteira do lado israelense, como também no próprio sul do Líbano. Porque, enfim, a Força Aérea, né, israelense começou também a fazer ataques pontuais na região do sul, na tentativa de destruir justamente esse lançamento, essas estações de lançamento desses foguetes. Muitos deles são do tipo Fars 5, né, que é justamente de fabricação iraniana. Esses mísseis, esses foguetes, perdão, eles chegam pela fronteira da Síria, né, eles vêm do Irã, né, passam, né, por todo o território sírio, né, e começam também a chegar justamente aí na fronteira. Então, esse é um tipo de elemento bastante importante da gente identificar. Então, isso terminou gerando um deslocamento populacional em que uma faixa ao norte de Israel teve que ser evacuada, né, por causa das salvas, né, que ocorreram. Quando eu também tive em junho lá em Israel, estava em um momento, né, dessas visitas que eu fiz, né, tanto também para Israel, que nessa israelense, mas eu também tive lá na região da Cisjordânia, né, uma breve visita lá à sede da Autoridade Palestina, no Cata, né, que fica ali na cidade de Ramallah, né, então, ainda que eu estava indo ali para Galileia, começou uma grande salva, né, de foguetes do Hezbollah, eu tive que voltar e tal, foi bem complicado. Então, a população do norte, já como você vê, teve que lidar com muito desse problema, né? Então, ou seja, praticamente, qual foi a rotina da população israelense? Foi justamente ter que enfrentar todos sirenes constantes, né, com lançamento, né? Havia realmente essa estimativa que o Hezbollah tem em torno de 150 mil mísseis e foguetes, além de drones, né, que foram muitos deles lançados aí contra Israel, e também, infelizmente, a população libanesa que ficou presa nesse fogo cruzado, né? Algumas pesquisas, inclusive, foram divulgadas por jornais do Líbano, principalmente de Beirute, que mostravam que a população do Líbano, de forma geral, tem uma visão muito negativa de Israel, mas, ao mesmo tempo, também não quer uma guerra, né, contra o país judeu. Então, infelizmente, a população ficou nesse fogo cruzado, né, o próprio Hezbollah também fazendo ataque. Então, esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês é justamente da ação do Iron Dome, né, naquela área. Então, por isso que a região ela teve que ser também evacuada, né? Como vocês podem muito ver, isso praticamente foi diário, né? Esse vídeo também que eu recebi também de amigos, né, que estavam também já naquela época, né? Vejam, confiram aqui. Então, isso até estrategicamente termina gerando um problema, porque é o seguinte, os foguetes, eles custam algumas centenas de dólares, então de 100, 150 dólares, alguma coisa assim. Só que cada míssil utilizado pelo sistema Iron Dome, que é o Tamir, ele varia em torno de 50 mil dólares, 60 mil dólares. Então, fica uma coisa muito cara. Então, é realmente necessário que você precise destruir a fonte, porque fica bastante complicado. E aí você teve tanto esse deslocamento no sul, como também no norte. Boa parte da população libanesa começou a ir justamente para Beirute, foram para casas de pessoas, aquela coisa toda,
né, de conhecidos, então foi uma situação muito complicada, porque, como a gente pode ver aqui no vídeo, aqui nesse mapinha, né, então todas essas áreas aqui, onde realmente você teve uma grande quantidade de pessoas, né, onde vocês podem olhar, essas áreas em azul mais escuro, é onde você teve maior deslocamento de pessoas, então eram pessoas que eram residentes naquelas áreas que precisaram ir para outras, né, isso terminou gerando essa dificuldade. E aí você teve, posteriormente, a incursão terrestre pelo sul do Líbano, para justamente empurrar o Hezbollah para além do rio Litani, como vocês podem ver, essa linhazinha em verde que vocês podem acompanhar aqui, tá vendo? Então aqui tem essa justamente, que era justamente justamente a resolução do Conselho de Segurança da ONU, desde a guerra de 2006, né, que Israel já tinha travado também com o Hezbollah. Então, havia justamente esse acordo respaldado, né, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o Hezbollah ele tinha que ficar para além do rio Litani, isso foi desrespeitado várias vezes, etc. E a ação israelense foi justamente para tentar colocar o pessoal de volta, para garantir também, né, o retorno das pessoas para suas casas, né? Que esse depois foi um outro objetivo militar estabelecido, né? Pelo nível político, digamos assim. Então, o nível político estabeleceu que a população do norte deveria retornar para suas casas, e aí o nível estratégico, que são as forças de defesa de Israel, tiveram que implementar esse processo. E ao longo desse tempo, Israel começou a atacar as lideranças do Hezbollah. E aí, por causa justamente dessa incursão terrestre das FDI na região do sul, o Hezbollah ele tirou as forças que estavam na Síria para aumentar, né, o contingente que estava justamente no sul do Líbano. Isso exatamente gerou, né, um enfraquecimento, né, das forças que estavam justamente na Síria, possibilitando que tivesse outros tipos de desdobramento. Tá? Então, você teve a eliminação, como vocês podem ver nesse quadro, da Força Radwan, que é justamente a força de elite, né, do Hezbollah. Então, Ibrahim Makil, ele foi eliminado, assim como também todos os outros, e principalmente o Hassan Nasrallah, que é a principal figura, né, era a principal figura, né, comandante do Hezbollah, e aí praticamente toda a liderança, né, do Hezbollah, toda a liderança, né, política, operacional, tática, estratégica, foi eliminada. Então, nesse sentido, o Hezbollah ele terminou ficando acéfalo e mostrou também uma grande fragilidade do grupo em todo esse processo. Né? O Mossad, em comparação também com outras agências, teve aquela operação dos pagers, né, como vocês já acompanharam, que foi a explosão dos pagers e também dos walkie-talkies, né, que também revelou a posição de muita gente, por isso que, obviamente, vários desses líderes terminaram sendo eliminados, por causa, né, de todo esse desdobramento, houve esse enfraquecimento do Hezbollah, e aí a gente pode também colocar que houve realmente uma derrota, tanto política como estratégica do Hezbollah. Em que sentido? E qual é o parâmetro que a gente tem para compreender isso? É que o Hezbollah, quando ele começou também a atacar Israel, logo depois de 7 de outubro, ele disse que não iria parar esse movimento enquanto não fosse estabelecida uma paz, enfim, né, com o Hamas, etc., enquanto a guerra continuasse em Gaza, iria ter esse movimento, né, de ataque e tudo mais. Só que aí o que é que acontece? Houve novas tratativas entre o governo de paz, entre o governo israelense, né, e também membros do grupo, em que eles abdicaram, né, dessa guia, né, que o Nasrallah tinha exatamente colocado, buscaram, obviamente, resolver essa questão com Israel, mas a guerra em Gaza continuou. Então, justamente pelo fato do Hezbollah vi que ele estava muito enfraquecido, porque boa parte do arsenal tinha sido destruído nos bombardeios, também na incursão terrestre. Claro que também não foi uma incursão terrestre, né? Você teve muitos soldados que faleceram. A própria população civil libanesa sofreu muito com todo esse movimento. Muitos criticam, inclusive, o Hezbollah justamente por causa disso.
né, de, digamos assim, ter fomentado esse processo, e aí o Hezbollah ele fez justamente esse acordo, e aí está esse atual estado de coisas, né, pelo menos no Líbano, né, então houve também essa pausa, né. E aí, gente, é que entra justamente esse processo, a queda do regime do Assad na Síria. Então, como vocês puderam perceber, você teve um movimento de placas tectônicas geopolíticas acontecendo. Então, ou seja, o Irã, que projetava poder por meio desses grupos não estatais, ele perdeu muita força, porque o Hamas está muito enfraquecido, depois agora da guerra. O próprio Hezbollah também perdeu uma grande quantidade de membros. Boa parte da sua liderança se foi. Claro que você está tendo uma nova, né? E o Hezbollah não estava acostumado com esse tipo de movimento, né? Então, por isso que deixou justamente o grupo desnorteado, porque o Hamas está mais ou menos acostumado nesse sobe e desce de lideranças, né? Mas a questão do Hezbollah foi mais complicado para eles, porque as lideranças elas eram de anos, né? Até mesmo de décadas, né? Que permaneceram ali atuando no sul do Líbano. Então, realmente foi bem complicado eles fazerem todo esse movimento. E como o Hezbollah tirou boa parte das suas forças, assim como também as forças Radwan que estavam operando na Síria, é que a oposição a Damasco começou também a se organizar e realizar uma nova ofensiva. Por quê? Desde quando esteve em operação o Exército Livre da Síria e vários outros grupos, né, que tentaram atacar Assad, então a gente teve realmente uma conjunção de fatores. Que conjunção de fatores foi essa? A saída do Hezbollah da Síria, o enfraquecimento do Hamas, o próprio enfraquecimento também do Irã, que buscou também dar muito apoio com a produção de material bélico para a Rússia, que está realmente atolada na guerra da Ucrânia, né? Os próprios russos não conseguiam dar algum apoio operacional significativo ao Assad, justamente porque as forças elas estão deprimidas, né? A Rússia optou realmente por direcionar toda a sua força militar para a guerra da Ucrânia, e mais recentemente na tentativa de expulsão do exército ucraniano na região de Kursk. Eles até pediram apoio da Coreia do Norte, como vocês podem ter acompanhado, né, principalmente na mídia. E aí o grupo, né, o Hayat Tahrir al-Sham, né, viu também essa janela de oportunidade e, como a Turquia também tinha muitas desavenças, né, com Bashar, né, e toda a sua equipe, houve também esse apoio da Turquia. E aí, por isso que muita gente se assustou com esse avanço muito significativo, né, do HTS rapidamente rumo à capital Damasco. O Exército Nacional Sírio simplesmente não conseguiu segurar todo esse processo, e aí realmente você teve a queda do Bashar, né, depois de décadas e décadas do regime do Partido Baath no poder. Então, a gente teve essa alteração aqui, realmente também bastante significativa, tá, gente? Então, basicamente, o 7 de outubro, ele não ficou justamente restrito a Israel e também à faixa de Gaza. Houve realmente todo esse movimento, né, que chacoalhou, digamos assim, o Oriente Médio. Então, você teve Síria terminando se envolvendo de uma certa forma, o próprio Líbano por causa disso. Você teve a ação, por exemplo, no caso do próprio Egito, né, que você teve alguns movimentos, né, tentativa de refugiados, apesar de que o Cairo não deixou que houvesse esse movimento. O Iêmen, porque os Houthis, né, que também são apoiados pelo Irã, também começaram a fazer lançamento de foguetes contra Israel. Então, nesse mapa aqui também vocês podem ver, né? Então, você teve uma grande quantidade de pessoas que terminaram sendo, né, afetadas, né, nesse sentido. Então, vejam que o número de eventos violentos praticamente cresceu em toda a região do Oriente Médio, né, de forma bastante significativa, como vocês podem aqui perceber, tá? E aí, gente, só para a gente ir concluindo, né, qual foi o impacto regional do 7 de outubro, tanto no Oriente Médio como também no norte da África? Esses dados, pessoal, são todos compilados, né, do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres,
né, também com análises, né, dos países, né, que eles também divulgaram. Então, veja, houve um aumento significativo de 14,5% nos gastos militares só no ano de 2024, atingindo 209 bilhões de dólares, né? Quem aumentou significativamente? Quais foram as maiores taxas de crescimento? Argélia, Iraque e Israel, por causa justamente do caso da guerra. Você teve o ataque dos Houthis no Mar Vermelho e também nos seus arredores, que aí você teve que levar uma resposta militar internacional liderada pelos Estados Unidos, porque os Houthis eles também começaram a atacar navios de outros países, justamente prejudicando o tráfego de mercantes, né, que vão exatamente passando pelo canal de Suez. Então, vocês vejam aqui, a gente tem aqui o Iêmen, tá, gente? Como vocês podem me colocar, a gente tem aqui o Iêmen, né, toda essa região aqui do Mar Vermelho, e lembra que é o seguinte, os navios, eles passam exatamente por aqui e vão pelo canal de Suez, passando pelo Egito, e aí chegam, né, também vão rumo à Europa. Isso gerou também, inclusive, um problema muito grave para o Egito, porque os países, vários navios, vários países, eles optaram por contornar a África, ao invés de justamente passar por aqui. Então, isso teve encarecimento do frete internacional, por causa dessa ação dos Houthis, né? Teve esse encarecimento do frete internacional, e também as receitas do Egito, com, né, a taxa, né, que eles recolhem, né, de impostos pela passagem dos navios pelo canal de Suez caiu sensivelmente. E lembrando que é o seguinte, gente, o Egito está numa crise econômica muito grave, porque eles passaram a construir uma nova capital, meio que para desafogar Cairo, porque Cairo realmente é uma megalópole, né? Então, assim, milhões e milhões de pessoas vivem no Cairo. Então, eles passaram a construir essa nova capital, inclusive com dinheiro que eles não têm, que também perderam bastante dessa receita, o que terminou gravando muita situação do Egito, né, com o aumento da inflação e etc. Então, não é só a questão militar que termina sendo afetada. Então, você tem a economia também sofrendo bastante com isso de alguns países, principalmente aqui, realmente, a gente teve aqui o caso do Egito. Né? E aí, os americanos, eles lançaram a Operação Prosperity Guardian, e Poseidon Archer, justamente, né, para tentar diminuir esse ataque dos Houthis. Houve uma mudança, né, justamente na doutrina clássica de guerra das IDF, porque Israel geralmente trava guerras rápidas, né, não é interessante para Israel travar guerras longas, mas por causa do 7 de outubro, você teve essa necessidade de mudar justamente todo esse outro pensamento estratégico que havia. Aí você teve uma região com tensões elevadas, conflitos multifacetados, rivalidades regionais, intervenções externas, atores não estatais com capacidades militares muito significativas, tudo isso atuando justamente nesse caso do Oriente Médio. Tá? E para a gente finalizando, o que é que a gente pode colocar, né, que basicamente se deu? Né? Você teve a queda de Assad na Síria, com essa perda de influência também no Irã. Digamos assim que o Irã é um dos grandes derrotados também, justamente por causa de todo esse movimento, essa perda de influência que ele passou a ter. Então, o Irã, na verdade, ele entrou em compasso de espera para isso. Há todo um debate se o Irã vai continuar também apostando no seu programa nuclear. Tem muita coisa, gente, que não está clara, porque é o seguinte, essa nova geopolítica regional e também nesse processo de reconfiguração do mundo com a administração do Donald Trump, a gente ainda não está muito claro quais serão os acordos que podem ser celebrados no futuro. Porque há uma tentativa de estabelecimento de paz, no caso da guerra da Ucrânia, que, confesso, muito ruim para os próprios ucranianos, para que isso, péssimo essa tentativa, porque estão tentando manter as áreas, né, sob ocupação, né, dos russos, mas isso também termina influenciando justamente o Irã, toda aquela região, como é que vai ficar o apoio de armas. Os russos vão continuar também dando apoio ao programa nuclear iraniano. Né? A força do Hezbollah, também a força bélica do Hezbollah, ela foi colocada em xeque, porque o Hezbollah era um dos maiores ativos. Hezbollah ou Hezbollah, né? Quer dizer, se vocês assistirem a mídia israelense algumas vezes, o próprio pessoal também lá fala Hezbollah, tá? Não estou falando Hezbollah porque a gente está colocando aqui, adotando digamos, um sotaque mais brasileiro, digamos assim. Né? Então, assim, a força bélica do Hezbollah, ela terminou sendo colocada em xeque, porque eles tiveram muitas perdas também de foguetes, de seus elementos lançadores, também muito pessoal,
né, também se perdeu. Por essa razão, o Hezbollah ele passou a intensificar a sua propaganda na tentativa de dizer, olha, de tentar vender exatamente uma vitória contra Israel, dentro do próprio Líbano, aquela coisa toda. A Rússia, que está nessa guerra com a Ucrânia, ela não tem capacidade de intervenção para além da própria Ucrânia, como isso, inclusive, ficou muito caro. Quando o HTS ele começa a arruma Damasco, quando ele começa a arrumar em direção a Damasco, perdão, a Força Aérea Russa, né, que algumas aeronaves ainda estavam presentes lá em Tartus, fizeram alguns ataques pontuais, mas que não foram suficientes justamente para frear esse avanço do grupo. E aí você tem justamente todo esse desmoronamento do Exército Nacional Sírio. A gente também mostra que há uma força da Turquia na Síria, porque a Síria buscou realmente ter uma, digamos assim, uma ação muito próxima justamente naquele país. Os turcos eles também têm um problema envolvendo os curdos, né, o Kurdistão sírio, né, que os próprios curdos chamam de Rojava, né, eu já orientei, inclusive, alguns trabalhos, né, sobre as militares, né, as militantes curdas, né, que operam justamente naquela região. E as mulheres curdas, elas pegaram em armas, né, fizeram ataques ao grupo terrorista Estado Islâmico, né, eles são militarmente muito fortes, e basicamente o que é que terminou tudo isso gerando, né? Então, houve uma tendência de alta nos gastos militares, depois do 7 de outubro, tanto na Ásia como na Europa e também no Oriente Médio, por causa desse novo ambiente geopolítico que a gente está observando, né? Então, ou seja, essa aliança que era considerada até como, digamos, algo sacrossanto, entre Estados Unidos e Europa, parece que Washington não está mais tão interessado em bancar a defesa europeia assim. Então, há movimentos da França, da Alemanha, né, em tentar fortalecer a sua força militar. Recentemente, o parlamento alemão aprovou um aumento do nível de endividamento, né, para isso, quase cerca de 1 trilhão de reais, para justamente, né, enfim, fazer uma completa modificação, né, das suas forças armadas, né, que desde o fim da Guerra Fria não há um investimento bastante considerável, né, nas forças armadas em praticamente todos os países europeus, né, eles perderam bastante com isso. E a gente também tem o dilema da faixa de Gaza e também aqui a sua reconstrução. Como é que vai ficar todo esse movimento, né? Então, houve uma discussão por parte da Liga Árabe, né? Como é que seria basicamente esse movimento, né? Tanto, né, no investimento para a reconstrução de Gaza, já que praticamente 87% das residências foram danificadas ou estão destruídas, então realmente a população tem muita dificuldade para onde ir, então muita coisa precisa ser reparada, como rodovias, né, enfim, vários sistemas, mas o imbróglio todo está exatamente de como é que vai ficar a segunda fase, né, do acordo, né, entre Israel e Hamas. Porque a primeira fase ela foi relativamente bem sucedida, né, principalmente na troca de reféns, dos reféns israelenses que estavam na faixa de Gaza, muitos presos palestinos, alguns presos também do Hamas foram soltos, né, nesse processo, mas onde é que é o principal ponto de divergência? É justamente quem vai ser a autoridade que vai governar Gaza, né? Então, ou seja, isso ainda não está claro, né? E por razões óbvias, Israel não aceita que seja o Hamas, né? Porque senão a gente vai estar tendo guerras sucessivas nesse ambiente. Houve uma retomada da guerra agora, né, porque essa tentativa de ampliação da fase 1, ela não se chegou a algum consenso, né, então está tendo muita discussão, né, a esse respeito. E aí a pergunta, né, vai ter um fim da guerra? Não vai ter um fim da guerra? Vai ser uma retomada também do processo, né, de ação militar na faixa de Gaza? Como o Hamas ele vai justamente se comportar com isso? Então, há toda uma preocupação, gente, perdão, em todos esses desdobramentos. Mas vejam que o nosso objetivo foi mostrar para vocês como houve toda uma alteração de uma geopolítica regional, uma coisa que não ficou restrita a Israel e a faixa de Gaza. Você teve movimentos de placas tectônicas geopolíticas atingindo vários países, né,
da região e também na Europa, né, além disso, várias mudanças exatamente ocorrendo. Né? Então é isso, pessoal. Acho que eu falei demais, né? A gente está se aproximando aí do fim. Eu só queria deixar, né, essas imagens, né, que pelo menos tentam, né, que geram um impacto humano, né, de tudo isso. Né? Agradecer a atenção de vocês, mas vejam essa imagem da esquerda, né, que é uma menininha palestina, né, tentando ir para a escola, né, com a sua bicicleta. Essa foi uma imagem publicada pela agência France Press, e essa outra é um mural, né, lá em Israel, né, clamando pela volta dos reféns, né, muitos que ainda estão, quer dizer, muitos foram liberados agora, mas ainda há uma grande quantidade de reféns ainda que estão lá na faixa de Gaza, né, então se teve vários protestos, né, acontecendo também lá em Israel, para que os reféns sejam libertados. Tá, pessoal? Então, acho que é basicamente isso, né? É, e agora eu fico à disposição de vocês, gente. Se vocês quiserem perguntar, né, para esclarecer algum ponto que não ficou muito claro, aquela coisa toda e tal, né? Então, eu sou muito feliz, ficarei muito feliz também aqui em responder, tá? Eu vou parar aqui a apresentação, mas se houver necessidade da gente voltar, né, a trabalhar tudo isso, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Mas é isso. Agradecer, né, o convite a todos vocês. E é isso. Obrigada, professor. Excelentíssima aula. Eu queria abrir agora para perguntas. Se você tem alguma dúvida em relação à aula do professor Antônio, por favor, coloque a sua pergunta aqui no chat ou no Q&A, que existe nessa tarefa, fica na barra da direita. Você encontra ali o lugar para fazer a sua pergunta, e eu posso ler a pergunta, se você preferir, professor. Caso eles façam, eu posso ler para você e ir respondendo. Tá ótimo. Tá? Certo. Então, por favor, se você tem perguntas, pode ir escrevendo aqui no chat. Enquanto isso, eu queria lembrá-los de preencher o registro de presença. Somente aqueles que preencherem o registro de presença ganharão a certificação de horas complementares. O link está já fixado aqui no chat, então se você abrir a área de conversa, você vai conseguir achar o formulário de presença. Então, algumas pessoas levantaram a mão, eu não sei se era para perguntar. Vamos esperar um pouco. Se for fazendo as perguntas, fiquem bem à vontade, viu, gente? Eric, se você quiser fazer pergunta, você pode escrever. Gente, nós não abriremos o microfone para manter a organização da aula mesmo. Então, todas as perguntas serão escritas e eu vou ler elas para o professor, tá bem? Bom, nenhuma pergunta? Acho que o pessoal está... Não sei se eles conseguem me ouvir. Acredito que sim, né? O pessoal está conseguindo usar o chat? Sim, está habilitado. Ah, tá. Bom, Raíssa, Rayane, Eric e Daniel, por favor, escrevam a pergunta de vocês no chat da aula ou no Q&A. Eu vou ler as perguntas. Bom, a gente tem uma... o chat não está aberto para você?
Eu liberei o chat de novo. Ele estava liberado, mas tentei novamente. Vocês podem testar, por favor? Bom, a gente não tem uma pergunta, mas um elogio à aula. A aula é muito boa. Apenas agradecer por essa aula maravilhosa. Obrigado. Mas mandem pergunta, gente. Não fiquem tímidos, tá certo? É justamente para a gente debater e tal. Então, o que vocês quiserem perguntar, por favor, o coração de vocês mandarem, por favor, qualquer coisa, seja sobre os aspectos da aula, sobre a política interna israelense e tal, fiquem bastante à vontade, tá? Eu acho que eles estão tendo problemas para usar o chat. Gente, usem o Q&A, então, porque ele está habilitado. Na parte inferior da direita é o segundo ícone, com um quadrado, um triângulo e um círculo, e está escrito lá o Q e o A, com ponto de interrogação. A gente recebeu o elogio da aula muito boa, muito explicativa, excelente aula, professora, obrigada. Mas, gente, enquanto vocês estão formulando as perguntas, eu só recomendaria, quando vocês forem aí elaborando também as perguntas, eu recomendaria que vocês acompanhassem também na página do Instagram do Leon todas as palestras, né, os seminários, né, que vão acontecer, né, e aí eu coloco vocês podem perguntar, né, ao Victor, ao Augusto, né, mas acompanhando a página lá do Instagram, vocês vão poder acompanhar muito bem, tá? Inclusive, eu tive uma palestra recente com o professor Augusto, o professor Kécio, lá na Universidade Federal da Paraíba. Foi muito interessante, porque teve mais perguntas relacionadas a assuntos estratégicos, mas a gente também fez várias discussões aí, né, sobre exatamente os eventos, né, que estão acontecendo, né, recentemente. Então, eu recomendaria mesmo, né, que vocês começassem a seguir lá a página do Leão para vocês acompanharem direitinho, né, o que estão acontecendo. Se vocês quiserem se informar mais também sobre Israel, sobre o Oriente Médio, né, então, no final do ano, provavelmente, até aproveitando, tá, no final do ano, provavelmente a sinagoga Kahal Zur de Israel, a sinagoga Kahal Zur de Israel, aqui de Recife, ela vai promover um evento sobre geopolítica também do Oriente Médio, que vai ser aí também bastante interessante, né? O diretor de comunicação, Jader Tashlitz, que ele entrou em contato comigo, né? A gente também deve ministrar uma aula lá. Então, eu não sei se vai ter transmissão online, eu sei que vai ter realmente presencial, mas fica também aí como recomendação, tá bom, gente? Para vocês acompanharem os eventos, toda essa discussão, né? Bem, professor, nesse meio tempo a gente recebeu 3 perguntas. 4. Tá. A primeira é: de que forma a instabilidade no Oriente Médio afeta a economia global? Creio que justamente com a questão dos exportadores de petróleo, isso afeta muito nas nossas dinâmicas e relações. Sim, excelente pergunta. Tem o nome da pessoa, não, né? Ótimo. Tá. Então, veja só, sobre a pergunta da questão de como isso afeta, tá, pessoal? Porque, vejam, os estudos de economia já mostraram que todas as vezes que há guerra no Oriente Médio, realmente é um impacto nos preços de petróleo. Eles não sofreram tanta variação desde o ano passado e tudo mais, porque Israel não é um país produtor de petróleo, né? Então, mas, claro, alguns deles foram afetados, como foi o caso da Síria, né? A Síria, ela praticamente parou de produzir petróleo. Então, termina tendo uma redução
da oferta global. Apesar de que a Arábia Saudita, se vocês deram uma olhadinha, a Arábia Saudita ela meio que funciona como um banco central do petróleo, porque como eles produzem muito, e eles têm o maior campo petrolífero do mundo, que é o Camp Fields, então se eles aumentam a produção em 1%, 2%, então eles meio que conseguem compensar essa perda de envio. Agora, é claro, é uma guerra que terminou prejudicando várias potências internacionais, como veja, não só os Estados Unidos, mas por incrível que pareça também a China, porque a China ela é uma grande importadora de petróleo do Irã, né? Então, se eclodisse uma guerra entre Israel e Irã, na minha humilde avaliação, o Irã ia se dar mal, né? Claro que não haveria ação de tropas terrestres, né? Porque os países eles estão bastante diferentes. Então, seria basicamente uma guerra aérea que seria travada, né? Com o lançamento de mísseis, com bombardeio de caças e tudo mais. Só que recentemente eu fiz uma análise, né, sobre o atual estado das Forças Armadas iranianas, e cheguei à conclusão que boa parte do material bélico do Irã, ele ainda é da década de 70, né, o que eles têm de mais moderno são os caças F-14 Tomcat, que foram comprados antes da queda da monarquia do Reza Pahlavi. Mas assim, a gente não tem informações claras das atualizações que eles fizeram nas aviônicas das aeronaves. Então, aparentemente, eles ainda mantêm mesmo que a dinâmica ainda da década de 70. Eles investiram muito, né, investiram muito em material bélico, como engenharia reversa do caça F-5, que eles nomearam de Azarakash, e outras coisas. O que é que os iranianos eles são bons? Eles são bons em fabricação de drones e também em fabricação de mísseis com alcance regional. Só que esses drones e esses mísseis, como foi muito bem demonstrado recentemente, Israel consegue interceptar praticamente todos eles, né, com uma taxa de sucesso de 99%. Mas a Força Aérea Iraniana ela não conseguiria barrar um ataque aéreo israelense justamente porque a Relavilla era composta de caças F-16, caças F-15 e, recentemente, caças F-35, né, o grosso da frota. Né, e eles são aeronaves muito modernas, porque apesar delas terem origem americana, mas a indústria de defesa israelense faz vários avanços, né, melhorias na aviônica e etc. Né, então, um caça F-16 ele vira um Airbus 320, né, assim, no radar, né, do pessoal. Então, seria muito desastroso para o Irã. Então, claro, você tem essa preocupação, né? Então, de qualquer forma, se houvesse uma redução do fornecimento de petróleo, isso termina realmente afetando a economia global. Apesar dos esforços, né, de renovação energética que muitos países estão fazendo, né, até o investimento em carro elétrico que a China faz é justamente para reduzir a dependência de petróleo deles, do Oriente Médio. Por quê? Com carros elétricos lá na China, eles passam a importar menos de 2 milhões de barris de petróleo por mês, para vocês terem uma ideia. Então, tem muito incentivo, né, para os chineses comprarem carro elétrico, né, porque eles usam basicamente dentro da cidade. Né? Quando ele precisa viajar para o interior, ele vai de trem. O chinês ele vai de trem, né, para visitar a família, né, quando tem grandes feriados. Mas termina gerando uma preocupação, não só nessa questão do petróleo, mas também nas rotas de navios. Por quê? Boa parte do que vem de Hong Kong e também do território chinês passa ali perto do Oriente Médio. Vai também passando pelo canal de Suez. Então, realmente, isso afeta a economia global. Você tem um aumento de frete, você tem um encarecimento dos custos, que realmente é extremamente complicado. Por isso que as nações, como, por exemplo, Estados Unidos, passaram a operar. Recentemente fizeram um novo ataque contra os Houthis, né, que eles passaram realmente a atacar. Então, esses movimentos de pirataria acontecem. Lembre-se que isso não é algo novo. Né? A própria Europa deflagrou a Operação Atalanta para conter, né, a atuação de piratas ali perto do chifre da África. Né? Agora, os Houthis são a maior ameaça, porque eles têm drones, foram fornecidos pelo Irã, e também com mísseis com grande capacidade. Né? Então, a gente precisa observar como é que vai ficar isso. E, olha, gente, por incrível que pareça, isso afeta o Brasil. Como é que afeta o Brasil? Então, se você tem um aumento no preço do petróleo, isso encarece o preço da gasolina, porque o preço do petróleo é uma commodity internacional, então ela é cotada internacionalmente. Então, a Petrobras ela precisa seguir o preço internacional e faz com que isso tenha um aumento interno. Então, isso termina gerando inflação, porque o modal de transporte
do Brasil, ela é centrada em caminhão. Né? Então, teve o aumento do preço do diesel, o caminhoneiro ele tem que obrigatoriamente repassar o valor do frete, não tem nem como correr disso. Né? Então, como tudo como quase tudo é transportado por caminhão, com o aumento do frete, você tem um encarecimento geral dos produtos. Né? Então, essa inflação está bem complicada. Eu nem acompanhei recente as notícias do Banco Central se houve aumento ou não das taxas de juros. Né? Então, sim, vocês puderam até dar uma informação sobre isso, porque essa preocupação justamente para conter o movimento inflacionário. Bem, eu espero ter respondido sobre a questão do petróleo, como é que realmente ela é feita, né? Mas se vocês quiserem mais esclarecimentos, só faz outra pergunta que a gente vai respondendo aqui, tá certo? Bem, a próxima pergunta é da Cristiane Lima, e ela diz: professor, o senhor acredita que os ataques dos Estados Unidos ao Iêmen são somente por causa dos acontecimentos no canal de Suez, ou tem algo mais? Olha, Cristiane, né? Cristiane, obrigado por sua pergunta, tá? Veja, realmente há uma preocupação com os Houthis no sul do Iêmen. Veja, quando aconteceu a Primavera Árabe e o governo de Saleh caiu no Iêmen, isso gerou um problemaço. Por quê? Você teve uma área do norte que é reconhecida pela comunidade internacional e os Houthis, como eles foram recebendo o apoio iraniano, eles se fortaleceram ao longo do tempo. Houve um esforço da Arábia Saudita, quer dizer, a Arábia Saudita começou uma guerra, né, para tentar remover os Houthis do poder, porque eles conquistaram a capital Sanaa. E estão lá até hoje. Né? Só que é difícil explicar, porque a Arábia Saudita ela iniciou uma campanha aérea de meses e meses de bombardeio, fez até algumas incursões terrestres, só que, com todo respeito à Arábia Saudita, tá, pessoal, mas o exército deles é muito ruim. É uma coisa que eu fico assim impressionado. Como você tem muito dinheiro, como eles têm muito dinheiro, acesso a material moderno, mas eles não têm estratégia e características tático-operacionais para poder fazer valer, né, o que é que o âmbito político ele decide. Então, os sauditas gastaram muito dinheiro, né, a família real saudita queria a queda, inclusive, dos Houthis, porque você veja, existe uma balança de poder do Oriente Médio, uma balança de poder entre os sauditas e os iranianos. Então, a Arábia Saudita também patrocinou alguns grupos contra o Assad lá na Síria, justamente para frear essa ação iraniana, e também agiram durante muito tempo no Iêmen. Não conseguiram ter sucesso. Aí fizeram um cessar-fogo. Com o 7 de outubro, os Houthis passaram também a atacar Israel. E lembrando que é o seguinte, os mísseis que são lançados do Iêmen para o norte, muitos passaram pela Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita até tentou abater alguns, mas aí foi Israel que fez exatamente o grosso dessas interceptações. Então, por hora, eu vejo que realmente a tentativa, né, que os americanos estão fazendo agora é justamente uma tentativa de enfraquecimento dos próprios Houthis, porque existe essa balança de poder, e fato, os Houthis se tornaram um grupo extremamente forte, né, na região. Eles nem gostam que se sejam chamados de Houthis, mas Ansar Allah, né, que é um termo relacionado, né, a deuses, etc., a Deus. Então, eles são autodenominados Ansar Allah, então eles iniciaram esse movimento, né, mas eles também passaram a atacar esses navios. Só que há um problema grave, né, do mercado internacional, né? Então, termina os americanos principalmente agindo. Eu acredito que se houver realmente essa pausa nos ataques, haverá também uma certa diminuição, né, também desses ataques americanos. Mas veja, vários países do Oriente Médio, não apenas os americanos, estão preocupados justamente com Houthis. Como eu coloquei, o Egito perdeu muito, né, com o tráfego no canal de Suez, Omã também está preocupada, a própria Arábia Saudita, né, países do entorno, principalmente por causa da influência desses grupos. Tá? Eu espero também ter respondido novamente. Bom, a próxima pergunta é anônima e pergunta se você poderia falar mais sobre o HTS ou HTS. O HTS perdão, como eu repeti o nome da aluna? É anônimo. Naomi? Anônimo. Anônimo. Perdão. O Anônimos entrou aí e mandou... Eu escutei, não, perdão. Querido Anônimo, né? Veja, sobre a questão do HTS, pessoal, bem interessante, porque, veja,
a principal liderança do HTS é o Al-Jolani. Esse indivíduo ele passou por um, digamos, rebranding, ou seja, ele fez uma mudança de marca. Por quê? Ele começou boa parte da sua vida militante, né, em alguns grupos terroristas extremistas, dentro, por exemplo, do próprio Estado Islâmico, mas depois ele saiu, né, entrou em outros grupos, né, diz ele que passou por um processo de desradicalização, até justamente ele fundar esse HTS, que seria um grupo, digamos assim, considerado moderado. E foi justamente esse grupo que ele começou a ser um antagonista, né, do poder de Damasco. Lembrando que a Síria tem vários outros grupos, tá, pessoal? Tem o Exército Livre da Síria, que combateu durante muito tempo, né, e agora é a autoridade de facto na Síria. Então, assim, países europeus já começaram a se reunir com Al-Jolani, né, com vários outros grupos, né, então ainda não está muito claro qual é que vai ser a política externa da Síria, né, sobre essa nova direção do grupo. Porque o próprio Jolani, a própria autoridade do Al-Jolani não é aceita por parte da população síria. Então, lembrando o seguinte, gente, a Síria ela é um estado multiétnico, né, que tem sunitas, tem xiitas, você tem em menor grau, né, mas você tem os alauítas, eles eram justamente o grupo que dava o maior apoio a Assad inclusive era alauíta. Recentemente, um grupo alauíta fez um ataque a um comboio do HTS que gerou uma reação muito forte, mais de 1.000 pessoas morreram. O Al-Jolani ele até pediu uma investigação internacional para saber o que foi que exatamente aconteceu, aquela coisa toda. Então, estão verificando, né, todo esse tipo de processo, mas realmente ainda não está claro. Então, o HTS ele é um grupo relativamente recente, se a gente for comparar ele com outros grupos, né, de atuação. Por exemplo, os curdos, né, alguns grupos dos curdos, como o YPJ, já estão lá há muito tempo na Síria, né? Então, assim, é um grupo básico, o HTS é um grupo formado de dissidentes, né, de outros grupos, que agora estão exatamente no poder. Mas a gente ainda não sabe muito bem como eles pensam, em que sentido de como que eles vão operar propriamente dito. Né? Então, assim, existe toda realmente essa preocupação como vai ser o desdobramento do grupo. Para você ter uma ideia, né, até finalizando essa pergunta do Anônimo, na Síria tem um grupo druso, né, de drusos, que eles são relativamente importantes. Eles ficam ali perto de Damasco e ali perto do norte de Israel. Recentemente, os drusos, eles pediram para ser anexados a Israel, mas Israel teria que fazer uma impulsão terrestre. Eu, particularmente, não vejo esse movimento também acontecendo por parte de Israel, porque também seria uma violação a algumas leis internacionais nesse sentido. Mas isso mostra que esse grupo druso, ele não está... esse grupo druso ele tem uma preocupação com os desdobramentos e o futuro, né, justamente na região. Lembrando que em Israel tem um grupo druso também, né, eles são uma minoria, muitos servem ao exército, alguns são inclusive oficiais de alta patente, que ficam inclusive no norte. Eu esqueci de mencionar, gente, perdão, durante a minha apresentação. Quando o Hezbollah fez um ataque de foguetes grande, eles miraram o que seria uma base militar, mas um desses foguetes, ele desviou da rota, né, porque eles não são guiados, e atingiu um campo de futebol em uma vila drusa, né, em que várias crianças morreram. Isso gerou muita indignação, processos, né, naquela época, naquela localidade, porque é justamente uma vila que fica em Golã. Então, realmente uma situação assim, muito complicada. Depois teve a retaliação israelense, né, e houve uma diminuição dessa salva de foguetes, né? Mas para você ver como realmente é uma situação muito complicada, né? Como a gente está inserido, né? nesse caldeirão, digamos assim, de etnia que está justamente na Síria, né? Então, e nada garante que outros novos grupos não surjam. Mas hoje o HTS termina sendo o principal, mas ele não governa a totalidade do território sírio, não, tá? No Kurdistão sírio, em Rojava, aquelas autoridades elas continuam como extremamente importantes. Eles iniciaram diálogos, né, tentativa de estabelecimento de algum tipo de cooperação, até porque as plantas de petróleo da Síria ficam
muitas delas ficam em Rojava, né? A produção síria caiu vertiginosamente, aquela coisa toda, então eles estão tentando recuperar, até mesmo para ter algum tipo de capacidade de financiamento do Estado, né? Que hoje eles praticamente não têm. Obrigada, professor. A gente tem mais algumas perguntas. A próxima é do Júlio, mas é mais um comentário do que uma pergunta. Diz a resposta clássica da IDF era contra exércitos. No caso do Hamas, é guerra urbana muito diferente de guerra convencional. Bom, a próxima pergunta é do André. E ele pergunta: as políticas adotadas por Donald Trump causaram influências nas políticas desse país envolvidos na guerra? Pois, pelo que eu lembro, não sei onde eu li, que um acordo já havia sido estabelecido, mas parece que as coisas desandaram mais uma vez. Sim, veja, gente, o que é que terminou acontecendo recentemente? Então, só para a gente retomar os eventos, os últimos eventos. Os acordos de Abraão, né, de reconhecimento dos países árabes, começou exatamente na administração Trump, né? Então, assim, houve esse incentivo, né, que os países árabes eles reconhecessem a existência de Israel e também iniciasse a normalização de relações diplomáticas. Mas o governo Trump, o primeiro, né, acabou, ele não foi reeleito, aí entrou justamente o Joe Biden. A gente teve o 7 de outubro, houve uma tentativa também de negociação, né, durante a administração do democrata, e veja, recentemente, o que é que ocorreu? Antes mesmo de assumir ao poder, o Donald Trump, ele buscou negociar, né, essa questão quer dizer, os enviados, né, do Donald Trump, a negociar a libertação dos reféns. Lembrando que esse acordo foi fechado ainda no finalzinho, né, do governo Joe Biden, que havia também buscado fazer tudo isso. Mas aí o Donald Trump ele foi mais incisivo nessa história. Ele foi mais incisivo tanto contra o próprio Hamas, como também em cima do próprio primeiro-ministro Netanyahu. Pronto. E esse acordo ele terminou sendo alvo de algumas críticas, né, tanto da política interna israelense, né, de alguns políticos israelenses, por causa da natureza, mas que, vejam, era extremamente importante trazer os reféns para casa. Ainda é. Tá? Isso precisa ser feito. Né? Então, você ter um membro, né, da sua família, né, sequestrado, era complicado. Né? Vocês acompanharam, né, as libertações de alguns reféns. Né? O Hamas fez aquele carnaval todo, né, sem necessidade, um verdadeiro absurdo. Chegaram até mesmo a entregar corpo errado, né, da mãe da família Bibas. Um verdadeiro absurdo. Eu quando estive em Israel, conversei brevemente, né, com alguns membros das famílias dos reféns do grupo maior, que ficam acampados ali perto do Knesset, né, e assim, partiu o coração. Né, então, esse acordo dessa primeira fase precisava ser feito justamente para a liberação dos reféns. Agora, é claro, o que o André perguntou nessa coisa de desandar, porque não foi feita a segunda fase. Né? A segunda fase versa exatamente sobre a questão da autoridade de facto em Gaza. Houve uma tentativa, né, de retomar essas negociações, que houvesse ampliação do cessar-fogo, que retomasse também a soltura, né, dos reféns israelenses naquela localidade. O governo Donald Trump, ele inclusive pressionou o Hamas, porque você tem reféns de cidadania americana, né, que ainda estão presos. Então, a centralidade se deu em torno disso. Mas essas negociações com o Hamas, elas falharam. Né? Então, para a gente falar no campo estratégico, né? Então, tem muita coisa ainda e tudo mais. E aí houve todo esse processo de discussão, né? As operações se deram dentro do Catar, e aí o Donald Trump ele fez até uma postagem naquela rede social dele, Truth Social, né? Dizendo que o Hamas ia sofrer um inferno, sobre isso, né? Então, assim, se o acordo não fosse, se os reféns não fossem libertados, e aí houve realmente essa retomada. Então, o que a gente espera é que pelo menos seja renovado, né? Primeiramente o cessar-fogo, a gente não sabe ainda, está tudo muito incerto. A gente está acompanhando todo esse processo e vamos ver no que é que vai dar, né? Mas é isso que está acontecendo. Realmente houve realmente concordo, houve esse desandar, né, desse processo de negociação, mas a gente espera que retome. Obrigada, professor.
A próxima pergunta é da Cristiane também, e ela perguntou: professor, o senhor acredita que a ONU errou ao criar Israel para os judeus e não criar um país para os palestinos? E por criar um país sem, aparentemente, analisar as questões culturais, religiosas de determinado local? Cristiane, né? Cristiane que fez essa pergunta. Cristiane, só fazendo uma breve retomada histórica. A ONU, ela votou na Assembleia, a votação da Assembleia Geral da ONU para a criação do Estado de Israel foi aprovada por maioria. Então, quando você vai dar uma olhada nos países que votaram favoravelmente a Israel, você teve a inclusão de muitos países ocidentais, como o caso dos Estados Unidos, e tem um detalhe muito importante, até a União Soviética votou favoravelmente, né, a solução dos dois estados, né, a criação tanto de Israel como também da Palestina. Então, você teve essa legitimidade no campo internacional para a criação de Israel. Quem funda Israel vai ser Ben-Gurion, né, com a Guerra da Independência, né, que foi vencida em 1948. Né, mas você tem essa legitimidade da criação do Estado de Israel. Claro que houve todos os problemas, com o deslocamento populacional, né, os árabes chamam de Nakba, né, mas assim, houve aceitação por vários países ocidentais, Israel até aceitou o acordo de partilha, né, como se dá naquela época, mas os árabes eles negaram. Né? E aí você teve uma série de guerras, até depois ter a configuração das fronteiras de 67, que a gente teve na atualidade. Mas houve uma tentativa, né, de realmente de manutenção e de formação do Estado palestino, né, de reconhecimento das partes, como até teve aqui no caso de Oslo. Né? Claro, Oslo não é perfeito, tá? Teve muitos problemas, como eu disse. Né? Foi justamente em Oslo que teve a criação da Autoridade Nacional Palestina, que é algo próximo que eles têm justamente de um autogoverno. Mas muita coisa ainda está em aberto, principalmente com as garantias de segurança de Israel, vários problemas com relação à questão territorial. Né? Então, teve todo esse complicador, né, que a gente identifica, né, ao longo do tempo. Os árabes travaram muitas guerras, né, contra Israel, quase todas praticamente foram perdidas. Depois, os árabes eles não travaram mais guerras com Israel, mas aí os agentes não estatais que passaram a assumir esse papel, né, justamente no que eles chamam da região do Levante. Então, ou seja, é uma situação assim, extremamente complicada, mas que a gente precisa também colocar nessa perspectiva. Né? Então, assim, foi importante a criação do Estado de Israel, assim como também é importante a criação do Estado da Palestina. Né? Eu particularmente defendo, né, a solução de dois Estados, muitos colegas, né, que conhecem justamente também a realidade, e lembrando também o seguinte, que vários Estados foram criados ao longo dos anos. Né? Como? Pronto, os israelenses eles foram vítimas, né, do Holocausto, né, da Shoah. Os armênios também passaram por um processo de genocídio ali em 1915. Né? Pronto, o próprio Hitler se inspirou no genocídio dos armênios, né, que ele até tem uma famosa frase, né, quem é que se lembra dos armênios, aquela coisa toda. E aí foi assim que foi criada a República da Armênia, né, porque a maioria dos armênios que são cristãos, eles foram massacrados, né, no território do que hoje é a Turquia, né? Naquela época era o Império Turco Otomano, né? Hoje a Turquia, né, reúne o Planalto da Anatólia, né? Toda aquela região ali, e a Turquia e a Armênia foi extremamente importante nesse aspecto, né? Para você garantir um lar nacional para os armênios. Eu vou fazer uma inveja a vocês aqui, tá, gente? Eu visitei o bairro armênio lá em Jerusalém. E quem quiser saber muito sobre a história da Armênia, eu recomendo que vocês conversem lá com o Ilia, quem sabe de inglês. Ele tem uma loja de fotografia de câmeras antigas, que ele tem inúmeras fotos que o pai dele fez. Pronto, a família do Ilia é fugitiva do genocídio de 1915, que terminou indo para o Oriente Médio, se estabeleceu lá na cidade de Jerusalém. Então, ele tem uma lojinha, quando você entra na lojinha, logo do lado, tem um mapa do genocídio armênio. E eu acho que e ele fala de uma coisa muito importante, quer dizer, desistir não é uma opção. Eu acho que isso pode até ser estendido até o caso também dos judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial, também dos palestinos, né, em alguns aspectos. Então, ou seja,
realmente isso é extremamente importante, né? O problema todo é justamente a gente achar realmente um ponto comum, né, de que tenha-se o Estado palestino e também sejam respeitadas as garantias de segurança de Israel. Obrigada, professor. Agora eu vou ler a penúltima pergunta aqui da nossa aula. Essa pergunta é do Ademir, e ele diz, sobre essa ideia de despovoar a faixa de Gaza, por favor, o que acha disso? Gente, lembrando o seguinte, a conselheira jurídica de Israel, a Barbiara, se eu não me engano, Augusto, me lembra o nome completo da conselheira jurídica de Israel, por favor? O Babiara é o sobrenome dela, já daqui a pouco me lembro o primeiro nome dela. Barbiara, não é isso? Gente, ela já afirmou várias vezes, ela já inclusive comunicou isso diretamente ao governo de Israel, que essa ideia não é possível, né? Viola-se várias leis internacionais. E eu não acredito que vá se concretizar qualquer tipo de movimento de limpeza étnica da faixa de Gaza. Veja, gente, o que é que eu consigo tentar inferir sobre isso? Porque isso é uma particularidade do Donald Trump em negociar. Ele tem um livro chamado The Art of the Deal, que é o seguinte, o que é que Donald Trump ele faz? Ele lança o absurdo, ele fez muito isso na carreira profissional dele, eu acho que ele levou isso para o Estado. Só que a gente, eu mesmo, professor de Relações Internacionais de Ciência Política, né, que a gente acompanha, a gente não está acostumado com esse tom, fora do protocolo diplomático. Então, realmente assusta a gente, assusta vocês também, né? Então, o que é que acontece? Ele, tipo assim, ele mira a lua, né, ele fala um absurdo para tentar gerar um burburinho, né, alguma ação nesse sentido, e aí quando você tenta negociar com ele, aí ele vai até o ponto de equilíbrio, onde ele está interessado, e mesmo assim ele vai dizer, olha, eu não estou feliz com isso, mas para lhe agradar, para lhe ajudar, vamos fazer esse acordo. Eu acredito que essa questão de criar uma Riviera na faixa de Gaza, né, não faz muito sentido nesse sentido. Mas, só o fato dele ter falado isso, o que é que aconteceu? Fez com que a Liga Árabe se movimentasse para tentar achar algum tipo de solução para a região e para o envelope. Né? Então, ele fez isso. Sinceramente, não acredito que vai se consolidar. Então, o debate que existe hoje como eu falei na minha apresentação, quem vai ser a autoridade de facto na faixa de Gaza. Há toda essa preocupação que possa ser a Autoridade Nacional Palestina, que é justamente a entidade reconhecida internacionalmente, com a qual Israel dialoga, tem até cooperação de segurança, né, com eles, para que esse movimento ele seja consolidado. E aí a gente vai observar também todos esses movimentos. Lembrando que o Donald Trump ele não falou mais sobre isso. Então, ainda não houve discussão a esse respeito. Agora, de fato, a população de Gaza, houve um movimento migratório logo no início da guerra. O Hamas ele fechou as fronteiras, mas ele começou a cobrar um pedágio das pessoas que queriam sair. Então, quem tinha $10 mil na faixa de Gaza, que é basicamente a população rica, né? Algumas pessoas, você tinha realmente algumas populações ricas. Então, quem tinha $10 mil para pagar para o Hamas, conseguiu sair da faixa de Gaza pelos túneis que ficavam ali justamente em Rafah, antes de serem destruídos por Israel, rumo ao Egito, depois foram para outros lugares e por aí vai. Né? Então, teve realmente essa migração, de fato, aconteceu. Agora, é claro, o grosso da população realmente não tinha condições de sair. Né? Então, por isso que existe esse movimento populacional, porque tinha uma concentração no norte, eles foram para o sul, para a região de Canhuns, muitos voltaram, e aí agora muitos estão agora em acampamento. Com a guerra voltando, provavelmente você vai ter outro movimento migratório, mas essa saída definitiva eu não acredito que vai se concretizar. Posso estar errado, mas eu acredito que não vai se concretizar. Obrigada, professor. Bom, a última pergunta da noite é do Eric. Ele diz, boa noite. Após o fim do cessar-fogo e os crescentes protestos em Israel contra o governo, existe uma possibilidade de crise na relação Trump e Netanyahu na busca por uma resolução da questão de Gaza?
como estava sendo discutido com os demais países árabes, como a Arábia Saudita? Olha, Eric, tudo agora está em aberto. E houve essa tentativa de ampliação do cessar-fogo também com os reféns, e agora, como vocês muito bem colocaram, né, a gente está discutindo, a coisa desandou. Então, está tudo em aberto, é o que eu posso dizer, é o que está em aberto. Né? Claro que Netanyahu consultou o Trump sobre essa retomada das operações militares em Gaza, e o Trump ele deu aval, pelo menos é isso que a mídia americana está divulgando, tanto o jornal The Washington Post, como também o The New York Times, eles ratificaram isso. E também o site Axios, né, que é um site israelense que também monitora essas questões. A gente ainda não sabe ver como é que isso acontece. A popularidade de Netanyahu ela caiu recentemente. Por quê? Porque a demanda da sociedade israelense como um todo é justamente pela volta dos reféns. Né? Só vocês verem todos os protestos que estão acontecendo. Muitos não querem o retorno da guerra. Recentemente, inclusive, teve ali perto do Knesset e alguns grupos, né, de pessoas foram em frente à casa de Netanyahu também fazer protestos para a liberação de reféns, porque a demanda central hoje da população israelense é pelo retorno dos reféns para casa. Tá? Então, esse é um elemento fundamental. Então, a gente vai observar como é que vai ter. Agora, é claro, há muita coisa de política interna israelense, como, por exemplo, a dinâmica da coalizão de Netanyahu, incluindo, por exemplo, o Bezalel Smotrich e também o Ben-Gvir. O Ben-Gvir tinha saído, o Ben-Gvir voltou. Ele era o ministro da Segurança Nacional. Ele não concordava com a primeira fase. Então, ou seja, tem muita coisa ainda está acontecendo, mas a oposição israelense ela está se movimentando, né, para fazer coalizões, enfim, sobre todos esses aspectos. Eu não me lembro se o orçamento já foi votado. Eu peço perdão, gente, se o orçamento de Israel foi votado, porque é o seguinte: se o orçamento de Israel não for votado, ele não foi votado ainda. Ele não foi votado ainda. Ele é obrigatório votar, vai ser entre abril e maio. Pronto. Se o orçamento passar, o governo continua. Se o orçamento não for aprovado, o governo cai e, consequentemente, tem novas eleições. Exatamente. O Augusto me lembrou aí. Porque é exatamente isso, pessoal. Pela lei israelense, o orçamento ele tem que ser votado. Se ele não for votado, o governo imediatamente cai. E a população está observando tudo isso. Netanyahu buscou ampliar a base dele dentro do Knesset, porque o Partido Nova Esperança entrou na coalizão com Gideon Saar, que é o atual ministro das Relações Exteriores. O Israel Katz, ele estava no Ministério das Relações Exteriores, foi para a defesa, com a saída do Yoav Gallant. Né? Então, ou seja, houve um fôlego, mas eu acho que Ben-Gvir, Smotrich, os outros membros, como, por exemplo, o Judaísmo Livre da Torá, acredito que eles não vão querer a queda do governo, apesar de que a oposição está se movimentando, porque caso houvesse eleições, eles iriam tentar buscar vencer. Né? Então, tanto os campos da esquerda como da direita estão se movimentando nesse aspecto. Então, a gente precisa observar muita coisa, né? Então, está tudo muito em aberto ainda, né? Houve essa retomada da ofensiva militar, é o que a gente precisa acompanhar para ver. Seria muito precoce a gente bater o martelo sobre os próximos desenvolvimentos. Entenderam? Perfeito, professor Antônio Henrique. Eu acho que essa foi a última pergunta da noite. Quero agradecer muito, só um minutinho aqui. Quero agradecer muito a sua aula, professor, uma aula super importante, numa temática muito difícil, onde os sentimentos, muitas vezes,